Bom dia, Danilo, milho homem, tudo bom? Vocês estão me escutando bem? Valéria, vocês falam da onde? O Cadu, pessoal da Terra Lotus, que essa semana a gente tem um bate-papo com a Ana, Danilo. O Lucas entrou aqui, deixa eu solicitar. Bom, vocês já estão cansados de escutar tanta live aí? E aí, Lucas, tudo bem? E aí, Andrei, tudo bem? Tudo ótimo. Tá escutando? Tá bom o áudio aí? Tá sim, tô te escutando bem. Você me escuta? Perfeito. Só uma dica, deixa seu celular conectado na energia, porque suga muita bateria, viu? Tá bom, já conectei aqui. Beleza. E aí, cara, como tá aí nesses últimos dias, semanas, como tem passado? Você que viajava bastante, ia fazer visita para clientes fora do estado, como tem sido aí? As visitas deram uma parada, né? Até porque a frota aérea brasileira diminuiu, então as escalas, voo que era uma horinha, 2 horinhas de escala, agora tá 12 horas, né? Então até complicou. A maior parte das coisas de outros estados a gente faz por distância mesmo, videoconferência. Até estava brincando com meu sócio, ele costuma falar que o coronavírus teve o lado positivo que ajudou a avançar muita coisa na parte tecnológica nas empresas, né? Então, às Uhum. vezes, reuniões, videoconferência, que a gente não fazia online por besteira, agora tá todo mundo fazendo e vê que dá, né? Reflexo disso é que eu fiquei impressionado com um dado ontem que o Zoom mesmo, que muitas empresas estão utilizando, as ações dele estão valendo mais do que as companhias aéreas juntas, parece, dos Estados Unidos. É impressionante o reflexo disso tudo, né? Bom, primeiro quero agradecer aí você ter aceito o convite. Acredito que é um tema muito interessante que a gente vai abordar aqui hoje. E a gente vai falar sobre gestão financeira em momentos de crise. E só para introduzir, o Lucas, ele é sócio diretor da LID Gestão Empresarial e eles são especializados em gestão de crise de pequenas e médias empresas. E acaba que boa parte do nosso PIB, boa parte dos empregos estão aí dentro das pequenas e médias empresas, né? Então, todas as ações que estão sendo tomadas para de certa forma, manter os empregos, né, dentro dessas empresas. Então, fica à vontade para a gente começar sobre o tema. Agradeço novamente por você ter aceito o convite e trazer esse assunto tão interessante e pertinente para todos. Beleza. Não como o assunto é gestão financeira em momento de crise, né? Eu pensei, tipo, primeiro conceituar, né? O que é uma crise, né? Uma crise, na verdade, ela é um período de mudanças e que o ambiente externo muda, né? Se o seu ambiente interno muda, a gente não leva tanto em consideração porque a gente vai precisar só de uma reestruturação interna, né? Mas a crise mais severa é quando o ambiente externo ele muda em relação ao que você tinha no seu planejamento. Então, quando esse ambiente externo muda, ele requer que você se adapte. Então, o segredo da crise, né, é a adaptação. A gente pode usar o conceito de Darwin aí, né, da evolução. Só porque o mais adaptado sobrevive. Só porque a empresa ela não tem um DNA igual um ser vivo, né? Se acontecesse na natureza, o que está menos evoluído, vamos dizer assim, está fadado a morrer. O interessante de lidar com empresas é que, como a gente não é fixo num DNA, a gente consegue alterar. A empresa é um ser vivo mutável, né? Então a gente consegue adaptar.
Uma outra coisa interessante do conceito de crise, que é que crise é sempre uma oportunidade, né? A gente vai falar alguns conceitos mais financeiros aqui, mas ao tratar de crise, o lado positivo é sempre tentar ver ela como oportunidade, não como só a crise em si, né? Até porque o dinheiro não some, né? O dinheiro ele sai da mão de alguém e vai para a mão de outro alguém. Então a gente só tem que se precaver para ser o alguém que vai receber esse dinheiro no momento de crise, né? Como que a gente faz isso, né? O primeiro ponto é a preparação, porque a gente no Brasil, principalmente se tratando de finanças, a gente acha que a crise não vai chegar para a gente, que a gente está imune. É igual, por exemplo, eu falar de uma morte de um parente próximo seu. Você nunca acha que isso vai acontecer, você nunca se prepara para isso, mas isso chega de supetão. Algumas coisas são mais previsíveis, outras nem tanto. Mas geralmente o brasileiro não se prepara, isso é uma característica nossa. Até aproveitando o gancho aí que você falou, assim, até para trazer para todo mundo o que a gente vai conseguir buscar aí junto com o Lucas consolidar, até a pauta que ele montou, que foi muito interessante, e até ele já deu o início a essa abordagem. Ele primeiro explicou, né, como o que é o conceito de crise, né? Por mais que você até citou que é cultural, que o brasileiro não acha que vai acontecer com a gente, mas a gente vive em crise, né? Não tem um período aí que a gente não. O país às vezes não enfrenta a cada 10 anos alguma crise. Diferente de alguns outros países europeus, talvez, nórdicos, que não passa às vezes o que a América Latina passa. Então eu achei muito interessante o jeito que você construiu a pauta para trazer até elementos práticos aqui para a gente conseguir aplicar, que é a questão, o conceito da crise, a preparação para enfrentar essa crise, a identificação da crise, o que é os sintomas que é possível fazer isso, falar um pouco sobre performance financeira, o que precisa ser analisado hoje no negócio, pensar em relação à viabilidade operacional disso, né? Falar um pouco sobre como que anda a rentabilidade, fala de risco financeiro e fluxo de caixa, um pouco de estratégia e como medir esses resultados. É muito conteúdo aí para passar em pouco tempo, né? Então, acho que é uma oportunidade para você dar alguns detalhes, não vai dar para aprofundar em tudo, mas vai trazer uma perspectiva diferente aí. Sim. Aí, falando da preparação, né, um negócio interessante é que quando a gente faz a estratégia de algumas empresas, por exemplo, a gente nunca pensa no cenário negativista, né? A gente sempre, quando vai planejar a estratégia, a gente tende a pensar no cenário positivo. O interessante é pensar sempre em opções, né? Então, o que pode dar certo, o que pode dar errado, aí até da própria Skyline, né? Tipo, fazer os cenários bem definidos de oportunidades e ameaças, que é uma coisa muito comum, principalmente quando a gente vai desenhar a estratégia de empresa, a empresa consegue falar um monte de forças e um monte de oportunidades. Mas a parte de fraquezas e a parte de ameaças geralmente fica vazia, né? Quando você vai fazer ali a sorte. Então é um negócio interessante, tipo, as pessoas tendem a reconhecer melhor as oportunidades do que as ameaças. Então, tomar esse cuidado. Mas, beleza, qual que é o objetivo, então, nessa preparação, né? Tipo, como que você faz para você se preparar para uma crise? Você tem que sempre procurar focar na geração de valor. Geração de valor, esse conceito, ele vem atrelado a duas coisas, né? Ele vem atrelado ao crescimento da empresa e à geração de caixa. Não adianta eu crescer e não gerar caixa, e não adianta eu gerar caixa sem crescer. Então, eu só vou conseguir gerar valor vamos falar dos stakeholders de uma forma geral, mais os acionistas, né? Se eu tiver com crescimento de geração de caixa. E por que essa conjuntura ela é interessante? Ah, Lucas, por que você não falou lucro? Lucro não necessariamente quer dizer uma viabilidade da empresa. Vamos pegar um exemplo do próprio Uber, né? O Uber vem fechando negativo aí, eu acho que nos últimos 3 anos ele teve um trimestre que ele fechou positivo. Então ele vem sempre fechando negativo. E por que ele é um negócio viável e você vê ele crescendo na bolsa e tudo mais, né? Porque ele consegue crescer e ele consegue gerar caixa. Então são as duas coisas que geram valor numa empresa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre balanço, mas é a análise do patrimônio líquido ali, né? Então são essas coisas. Só que quando eu estou falando de crescimento, o crescimento ele pode vir de várias formas. Ele pode ser um crescimento orgânico, em que eu vou crescendo naturalmente, eu posso ser inorgânico, por exemplo, com aquisições, ou eu posso ter um crescimento com base em inovação. Um estudo interessante que teve do INSPER recentemente
é que 60% do crescimento das empresas no mercado, de uma forma geral, eles vêm da inovação. Então, você vai conseguir crescer sendo orgânico? Provavelmente sim. Eu posso até ser um outlier que cresço mais do que uma empresa focada em inovação? Posso ser. Acontece. Mas 60% dos casos, a inovação é que comanda é, o crescimento das empresas, né? E não adianta negar, toda empresa ela tem um ciclo. Então, ela cresce, ela tem ali seu apogeu e depois ela entra em declínio, né? E uma crise, ela é sempre quando a empresa ela entra nesse período de declínio aí. Aí a gente tem duas opções. Ou a gente reinventa, inova, para minha empresa passar a ser outra coisa. É muito comum uma empresa começar sendo uma proposta de valor e ir migrando isso ao longo do tempo, né? Até na Skyline, tipo, você vê a diferença, por exemplo, assim, de quando vocês começaram para hoje, o que mudou, assim, essas reinvenções? Bom, isso de fato a gente até mudou o nosso nome, né? A gente até colocou Skyline Inovação e é um dos nossos propósitos justamente sempre buscar coisa nova. Porque se a gente continuasse fazendo as mesmas coisas de 2015, 2016, a concorrência chega, você sempre tem que estar um passo à frente. Então, isso que você falou é muito pertinente. As empresas de qualquer setor sempre têm que focar na inovação, focar em como pode melhorar um serviço, como que traz e atende aquela dor de algum segmento. Quando você, né, no ano passado, a gente fez o planejamento estratégico aqui da empresa, até recomendei para vários amigos, foi muito pertinente você também estabelecer metas. Você falou uma coisa que é cultural do brasileiro, de não achar que a crise vai afetar, de que não vai acontecer com ele. Reflexo disso, até queria que você abordasse mais para frente um pouco sobre isso, é que muitas empresas não fazem essa gestão de caixa, né? Não se preparam para um cenário como esse. Muitas empresas foram pegos de calça curta, né? Não teve essa preparação financeira. Por que você acha que isso acontece também? É um reflexo do brasileiro? Fala um pouco sobre isso. Não, eu acho que isso é um problema mais educacional, sabe? Tipo, a gente é ensinado na escola matemática, português, história, física, mas a gente não é ensinado a se preparar para algumas situações, como, por exemplo, gestão de caixa. Tem até um estudo que saiu recentemente agora, principalmente com esse negócio do corona, que o caixa médio das empresas brasileiras é 27 dias. Então, se eu parar a empresa, eu seguro a empresa viável ainda por 27 dias. A partir de 27 dias acaba o caixa, começa a entrar em empréstimos, etc., né? E aí, já vindo para o lado da identificação do problema, como que eu identifico a crise, né? Financeiramente falando? Existem vários tipos de crise, algumas não são financeiras, às vezes tem uma crise de posicionamento, tem uma crise de outras coisas, mas vamos focar no financeiro hoje, que é o tema, né? Primeiro, eu preciso entender que no momento de crise, uma empresa ela precisa de crescimento e caixa. Às vezes o crescimento ele não vai acontecer no momento de crise. Eu tenho que me precaver, porque a crise ela não chega para mim. Por exemplo, o coronavírus, ela chega para todos. Então é uma coisa mercadológica. Eu posso ter uma crise setorial, mas mesmo assim ela chega para os meus concorrentes da mesma forma que ela chega para mim. Agora, apesar de ser um cenário mais macroeconômico, né? Mas o que eu tenho que me preparar? Eu tenho que me preparar para não morrer. Aí é onde entra a parte do caixa. Quando a crise vem, como ela chega para todos, tem até uma tirinha que eu vi uma vez que eu achei muito interessante. Tinha dois meninos e um leão correndo atrás deles. Aí um dos meninos para e vai calçar um tênis. E aí o outro fala, poxa, mas você acha que calçar um tênis vai fazer você correr mais do que o leão? Ele fala, não preciso correr mais que o leão, só preciso correr mais do que você. Então é interessante essa analogia, porque no momento de crise, a gente não precisa ser o melhor, crescer mais, a gente precisa não morrer, deixa todo mundo morrer, eu vou por último. Porque quem vai morrendo primeiro é quem tem menos preparação gerencial, né? Quem se preparou menos, quem deixou menos caixa. Você tem uma discussão interessante, porque quando a gente vai identificar a crise, né? Finanças, geralmente, elas são sintomas, elas não são causas, né? Como elas são sintomas, na hora que ela acontece, a causa já está acontecendo tem muito tempo. A causa, geralmente, ela é um posicionamento estratégico inadequado. Então, o cenário mudou e a pessoa não adaptou. Eu fiquei sendo uma empresa de máquina de datilografia lá, de escrever, enquanto tinha outra pessoa fazendo computador. E eu não me programei para fazer essas mudanças. Pode ser um problema processual, os processos ficaram obsoletos dentro da minha empresa. O custo disso, às vezes,
supera a minha rentabilidade, né? Mas a principal causa é que a pessoa não tem um painel de bordo, ela não consegue. Já que ela é um sintoma, vamos falar de medicina. Você vai no hospital porque você tem febre, por exemplo, um pronto-socorro. Mas a causa pode ser outra completamente diferente, às vezes até um câncer e você não está sabendo. Mas eu só vou procurar o médico com base nos sintomas. O problema é que o brasileiro ele não é educado para ver os sintomas. Por exemplo, como a gente está falando de média e pequena empresa, que é até o maior foco de atuação nosso na LID, você pega os 3 relatórios básicos de finanças, que toda empresa tem que ter. DRE, fluxo de caixa e balanço patrimonial. Você pega lá o balancete, né? Então você pega, a maioria das empresas não tem. Se você pergunta, por exemplo, cadê a sua DRE? Eu já vi respostas tipo assim, tá, minha DRE o quê? Então, poxa, se o cara não tem os 3 relatórios básicos, o painel de bordo ali do avião para saber se o avião está voando bem ou se ele está caindo, como é que ele quer saber de como que ele vai sobreviver a uma crise ou não, se ele nem tem um indicador, né? Então, o primeiro passo é ter esses indicadores, né? Depois é entender que às vezes pode vir de uma falta de análise da sua depreciação. Isso acontece muito, tipo, você tem lá uma estrutura de maquinário, durante 20 anos você rodou com aquele maquinário, só que aquele maquinário, ele, uma hora, se torna obsoleto. Você vai ter que trocar por novas tecnologias ou porque ele desgasta mesmo. E você não se previne em questão de caixa para essas novas aquisições. Ainda mais agora na crise do corona, né, quem tiver que fazer investimento, já era. Então, se precaver para os investimentos futuros que vão ser necessários. Uma coisa interessante é crescimento na hora errada também. Você fazer uma análise financeira, aportar algum capital que a sua empresa tem, ou às vezes até aumentar o grau de alavancagem, né, pegar um empréstimo, por exemplo, e fazer um investimento sem olhar o cenário de uma forma geral. Então, você faz um investimento e o mercado retrai. Outro problema de caixa, né? Aí você acabou de despender um caixa que você teria ali para suportar um período de crise. Então, finanças e estratégia, elas estão muito correlacionadas. Esse é o ponto. A gente vai falar bastante de finanças, mas não tem como dissociar de estratégia, né? Às vezes uma mudança regulatória, sei lá, tem vários outros fatores aí que podem ser causadores de crise, né? Lucas, só aproveitando, né, você trouxe aí um assunto muito interessante, que isso no seu ponto de vista, ele é essencial para a saúde, para manter uma saúde financeira de uma pequena, média empresa, que são esses 3 relatórios, né, gerenciais. Acho que é muito pertinente dar até para quem está escutando e às vezes não assimila isso, explica quais são os benefícios de cada um dos 3, né? Por exemplo, o DRE. Por que é importante a pessoa ter esse olhar para o DRE, para o fluxo de caixa? Como que isso você pode explicar de uma maneira fácil, e para que às vezes não sabe o que é o DRE, o quê, né? Explica, por favor. Tá, vamos lá. A DRE, ela vai te falar se você está sendo rentável ou não. Ou seja, se você gera lucro, certo? Se você gera lucro, não necessariamente você gera caixa. Por exemplo, eu posso gerar um lucro e dar um prazo de pagamento para o meu cliente. Então, eu pago o meu fornecedor e só recebo do meu cliente 60 dias depois. Então, provavelmente eu não vou gerar caixa nesse cenário. Eu vou ter um ciclo financeiro positivo, né? Ou seja, eu pago primeiro e recebo depois. Ela é baseada em competências. Por isso que ela não vê o caixa em si, ela vê o lucro. Então, a DRE, ela é minhas receitas, aí eu venho a deduções de receita, receita líquida, aí eu tenho o CPV, que é o custo do produto vendido ou custo de serviço prestado, e aí eu tenho o lucro bruto da minha operação. Eu tenho as despesas operacionais, eu tenho o EBIT, que é a geração de caixa aproximada, que a gente chama, né? Tira a parte de resultados financeiros, por exemplo, se eu paguei algum empréstimo, juros de empréstimo, ou se eu deixei um dinheiro parado, gerou receita. Eu tenho o lucro antes do imposto de renda. E, por último, eu tiro o imposto de renda do CSLL, caso simples nacional, que é o maior caso das pequenas e médias, não existe, né? Então, eu já tenho o lucro líquido. Qual que é a vantagem da DRE? Competência é uma análise do que eu gero de resultado. Então, se eu vendi esse mês, eu executei um serviço, por mais que eu vá receber ele depois, e eu tive um custo agora para prestar esse serviço ou fazer esse produto, e mesmo que eu vá pagar isso depois, mas é um resultado daquele mês. Então, eu consigo analisar se eu estou gerando lucro mês a mês. Então, essa é a primeira visão, por competências, que é o mês de realização, não o mês do pagamento. Por exemplo, se você vendeu para mim um vídeo, me entregou o vídeo agora, apesar de vou te pagar daqui 6 meses. Mas ele tem que aparecer na competência desse mês. Eu imagino que o seu caixa não deve funcionar dessa forma, mas é um exemplo. O outro lado é o fluxo de caixa.
que aí é o contrário, eu não trabalho por competência, eu trabalho pela data de previsão e realização dos pagamentos, né? Então, eu vou analisar muito ciclo financeiro, eu vou analisar a necessidade de capital de giro baseado no fluxo de caixa, porque, como eu falei, gerar lucro não é a mesma coisa que gerar caixa. Então, eu preciso analisar esse capital de giro aí que eu vou ter que gerar ao longo do tempo. E, por último, eu tenho o balanço. O balanço vai me dizer, na parte que tem os ativos e os passivos, né? Ele vai me dizer como que está esse equilíbrio entre o que eu tenho para receber, o que eu tenho de direito, e o que eu tenho de dever, né? O que eu tenho para pagar. E aí eu começo a balancear se os meus ativos e os passivos, aí o pessoal sempre fala, circulante, não circulante. Circulante é o que está no curto prazo, não circulante é o longo prazo. É basicamente isso, né? Então, se eu pego ali, eu tenho mais ativos do que passivos, ou não, estou gerando mais passivo do que ativo ao longo do tempo, isso que a gente chama de liquidez, eu vou comentar um pouquinho. Então, se a minha liquidez, eu tenho mais ativos do que passivos, minha liquidez vai dar maior que um. Se eu tenho mais passivos do que ativos, minha liquidez vai dar menor que um. Ou seja, eu estou gerando capital suficiente para honrar com meus compromissos. E até uma outra análise interessante do balanço também é o seguinte, eu tenho a parte ali de passivos e eu tenho a parte PL, né, de patrimônio líquido embaixo. Então, como que eu estou balanceando a captação de recursos da minha própria instituição? É muito capital de terceiro, ou seja, eu estou gerando passivo, ou é capital próprio, eu estou gerando patrimônio? Então, até eu vi que o Leandro da LF está ali online também, eu estava conversando com ele lá esses dias. Como que eu analiso uma rentabilidade, um resultado de uma empresa? Eu posso analisar ela olhando para o balanço. Por exemplo, o patrimônio líquido da minha empresa ele vem crescendo ao longo do tempo ou não? Então, no momento de crise, que é o tema, eu vou conseguir manter o meu patrimônio líquido ou o valor do patrimônio líquido vai diminuir? Se ele diminuir, qual que é a visão que eu tenho? Eu estou gerando prejuízo para o sócio. Ele não vê esse dinheiro saindo, mas eu estou diminuindo o patrimônio do sócio. Então, essa é uma análise bacana. Não sei se deu para dar uma visão, um overview aí desses três. Ótimo, era isso mesmo, porque muitas vezes, até a gente fala, você tem alguns clientes de vários segmentos e você, é a primeira percepção, eu acredito que você olha, né? Você faz essas perguntas para você até ver qual que é a experiência dele nesse assunto e até que ponto que você vai conseguir ajudar, né? E você trouxe aí essa perspectiva, é uma coisa que a gente, desde quando a gente fez aí com vocês esse planejamento estratégico, a gente tem usado e tem sido muito positivo para a gente fazer o planejamento. Por isso você falou, é muito importante o financeiro estar alinhado com a estratégia. E o que adianta você querer comprar novos equipamentos se você visualiza que não tem caixa para fazer isso, né? Você vai ter que tomar algum recurso de terceiro. Muito, muito bacana o jeito que você trouxe isso. Até entrou bem na parte que você estava falando em relação sobre a preparação e depois a gente já entrou também em relação, você falou da identificação da crise, performance financeira, a gente falou bastante disso. Mas, seguindo a linha que você estava falando, acredito que estava na performance financeira, né? Uhum. O que você traria aí de dicas igual a essa, práticas nesse momento para o pequeno e médio empresário? Quando a pessoa chama a gente e fala, preciso reestruturar minha empresa, estou com problema, não estou dando conta, os primeiros sintomas já vêm, né? Quando o cara chega a não pagar a folha ou postergar a folha, esse é um sintoma que ele já passou do ponto, aliás, né? E a gente faz alguns tipos de análise. A primeira análise é a viabilidade operacional, ou seja, a DRE dele às vezes está negativa, está dando um prejuízo, eu vou conseguir virar ela e fazer ela ficar positiva? Então, análise prévia. Então, tem custos que dá para cortar, tem receitas que dá para alavancar. A primeira análise nem é no caixa em si, a primeira atuação é no caixa, mas a primeira análise não é. Porque não adianta eu gerar caixa se eu não vou conseguir viabilizar a operação. Eu vou apenas estender o problema dele. É igual muita gente acha, às vezes, que abrir uma recuperação judicial é a primeira solução. Depende, você vai conseguir virar a sua operação? Porque se você não for conseguir fazer ela ser lucrativa, não adianta nem abrir uma recuperação judicial, porque ela só vai te dar prazo. Então, é muito bacana, tem muito advogado, às vezes, que entra para a parte de reestruturação focada em recuperação judicial, mas ele resolve parte do problema, a parte do prazo, né, do caixa. Mas ele não resolve a parte do depois, né? Que, tipo, como que a lucratividade vai continuar. Um indicador bacana disso, né, é o lucro líquido, ou usar um EBITDA ali numa DRE, e o próprio patrimônio líquido que eu citei ali, numa visão do balanço patrimonial.
O interessante nessa parte só é entender que, às vezes, pequenas ações têm grandes resultados. Por exemplo, se eu tenho um produto, eu vendo ele por R$ 100 e meu custo para fabricar ele é, por exemplo, 70. Se eu tenho um incremento de 1%, vou mudar o custo de R$ 90. Então, eu tenho 10% de margem. Se eu aumento 1% no preço de venda, para o meu consumidor é um incremento pequeno. Você vai falar assim, pô, Lucas, 1% vai variar em nada, né? Mas quando eu vou para a análise da lucratividade, isso representa 10% do meu lucro. Ou se eu fizer essa mesma conta no custo, né? Por exemplo, se eu aumento 1%, se eu reduzo, aliás, 1% do custo, o impacto disso pode, às vezes, ser 5% dentro da minha estrutura de lucratividade. Então, a visão do que a gente tem de ação em cima do resultado, ela sempre é maximizada. Então, cada 1% conta, sabe? Essa parte interessante. Então, analisou e se a empresa é possível, sim, você fazer uma virada e transformar o lucro dela num lucro positivo, aí a gente vai de novo para o risco financeiro e a parte de caixa, que foi o que você citou no começo, sabe? A parte de liquidez corrente que eu comentei, se você vai ter mais ativos no curto prazo do que passivos no curto prazo. Ah, Lucas, é possível uma empresa funcionar bem com mais passivos do que ativos? Funciona, não recomendo não. Mas a sua empresa só vai funcionar tendo mais passivos de curto prazo do que ativos de curto prazo se você tiver um ciclo financeiro negativo. O que isso quer dizer? Que eu recebo primeiro dos meus clientes para depois pagar os meus fornecedores, os meus funcionários, etc. Até aproveitando Então, até aproveitando esse gancho aí, eu pelo menos tenho uma percepção, tem algumas empresas, vou dar alguns exemplos, tá? Que até recebem antes, até o que você citou aí, recebem antes de executar o serviço. E até por, não sei se isso é cultural, até por, às vezes, controle financeiro, por receber antes, às vezes tem um despreparo financeiro. A gente vê isso, vou dar um exemplo aqui. Empresas que atendem eventos, casamentos, recebem tudo antes e executa só depois. E às vezes ele vai pegar esse dinheiro e vai tampando buraco, né? Você tem casos assim de empresas que recebem antes? Qual que é a dica que você dá nesse sentido, assim, para ter uma preparação melhor? Tá. No caso do ciclo financeiro negativo, que é o caso que ela recebe antes, você vai ter que estar muito mais preocupado com a sua lucratividade do que com o seu gestão de caixa. Porque como você recebe antes, você não tem problema de ter uma estrutura de balanço desbalanceada, né? Ter mais passivo que ativo. Então, você tem que se atentar muito mais ao lucro do período. Uma visão de competência, que é o que eu comentei. Não de quando você vai receber e pagar, mas do mês da prestação. Se você tiver essa visão, você vai evitar, por exemplo, eu vejo com muita gente do agronegócio. O cara recebe uma bolada, porque ele pega um financiamento, e aí com essa bolada ele tem que segurar ali 2 anos, às vezes, até ele ter uma colheita, um prédio mesmo, esse mercado imobiliário, vamos para o ramo. O cara vai demorar não sei quanto tempo para construir um prédio, às vezes ele pegou um financiamento no começo, só que ele está com uma bolada na conta, né? Então, muita gente, é muito comum, até pequenas e médias empresas, eles não costumam dissociar a pessoa física da jurídica, que é um erro muito grave. Então, o cara pega aquele dinheiro, ele tira para o Labore, ele compra uma caminhonete nova, ou ele faz investimentos na empresa, sem considerar que aquele dinheiro, na verdade, ele está na competência. Ele analisa só o caixa e esquece de olhar a competência. No caixa está tudo bem, tem dinheiro sobrando. Só que olhando a competência, não tem dinheiro sobrando. Porque ele tem uma previsão de obra para ser cumprida. E quando chega lá no final, falta dinheiro, aí para a obra. A gente está cansado de ver aí, né, vários empreendimentos que param na metade com a má gestão de caixa, né? Então... E a gente não está só falando a gente está falando até, por exemplo, de médico, né? Médico mesmo, às vezes tem, igual você falou, essa questão de pessoa física, pessoa jurídica. Eu acredito que tem alguns profissionais que às vezes acham, nossa, eu faturei 30 mil reais por mês. Acho que aquele é o salário dele, né? E aí começa a gastar 35 mil. A gente vê muitos casos de pessoas que ganham muito bem, às vezes a empresa ganha muito bem, mas mistura com a pessoa física. Acho que até a gente poderia entrar nesse assunto. Nesse caso aí, a recomendação que eu sempre dou é o seguinte: trate a pessoa do sócio como 2 pessoas diferentes. Existe o sócio que trabalha, então ele é um funcionário, e existe o sócio que é sócio, então ele tem que ser tratado como sócio. Trata o Andrei, por exemplo, na Skyline. Existe o Andrei funcionário e o Andrei sócio. O Andrei funcionário, ele vai receber um valor referente ao
um salário comum de mercado, vamos dizer assim. Então, quanto seria para contratar um Andrei no mercado? Ah, seria, sei lá, R$ 5.000. Então, o Andrei tem um salário de 5.000, não interessa se ele é sócio. Então, depois disso, você vai ter uma análise na DRE da lucratividade. Gerou o lucro, aí divide, conforme aí está no seu contrato social, né? Então, aí você divide o lucro. Aí o Andrei recebe um outro dinheiro da distribuição de lucro. Então, dissociar a figura do Andrei, por exemplo, funcionário, da do Andrei sócio. Porque aí você evita o que você acabou de falar, de tirar de um sócio tirar mais dinheiro do que deve de uma empresa e confundir a pessoa física com a jurídica, né? Ótimo, é bem isso mesmo que a gente vê isso acontecendo demais mesmo, essa mistura. E isso a gente deveria aprender no ensino médio, né? Essa educação financeira. Eu vejo, às vezes, pessoas, empresários que ficam desse jeito, acham que às vezes entra um dinheiro ali e ele não se prepara para passar, para entregar o serviço, e aí em algum momento vai dar ruim, que pode ser que seja esse momento agora que todo mundo está passando, né? Que travou as coisas e agora e aí? Tem caixa? Como que você vai continuar pagando seus funcionários? Como você vai continuar pagando seus fornecedores, né? Até eu vi um comentário aqui do Vitor Rodovalho, acho que vale a pena comentar em cima. Ele citou das questões que são custos da empresa, mas elas não representam caixa. São outras coisas que as pessoas esquecem. Foi o que eu citei, por exemplo, a depreciação. A depreciação você não vê ela saindo do seu caixa, mas ela tem que ser contabilizada na DRE para o lucro, porque senão você nunca vai gerar capital para um futuro, né? Ele até comentou aqui, né, que separar as contas pode atrapalhar a visualização, que mata o fluxo de caixa desajustado. Então, quando a gente está falando de crise, quando a gente volta lá para o ciclo financeiro, as primeiras ações, geralmente, para gerar caixa rápido, é renegociação. Você pegar o seu fornecedor e conseguir um prazo a mais, ou pegar o seu cliente e conseguir diminuir o prazo de pagamento, se você encurtar o seu ciclo financeiro, você vai conseguir ter um ajuste de caixa um pouco melhor para superar. O caixa, na verdade, ele é só uma sobrevida que você vai ter até você conseguir reestruturar o lucro, né? É basicamente isso. Ótimo. E a frase que eu queria falar, eu até anotei aqui, é que giro compensa margem. Se você não está tendo margem no seu produto, você não está conseguindo gerar um lucro efetivo, né? Você pode compensar ele no giro. Então, quanto mais giro você tiver, menor a necessidade de margem sua. Isso é um negócio interessante também. Lucas, como que você tá lidando aí, né? Se vocês já atenderam aí a várias empresas, nesse momento acredito que as empresas que você fez algum tipo de trabalho ou está fazendo, está buscando utilizar do know-how de vocês o máximo possível, né? Nesse momento agora, né? Da crise coronavírus, o que você está buscando focar em ajudar os seus clientes? Tá, a gente tem alguns cenários, né? Tem alguns clientes, por exemplo, ramo hospitalar, que na verdade a demanda aumentou. Então agora o foco não é nem tanto financeiro, né? É mais assim, questão de estoque, porque está tudo difícil de encontrar no mercado, e questões processuais. Porque, que nem eu falei, finanças ela é consequência, então é ajuste de processo nesses casos. Já outros casos, por exemplo, tem clientes que são parques aquáticos. Parques aquáticos, tudo parado, não tem nem como abrir, né? Se eu não tenho opção de mexer com processos, eu vou ter que ir para captação de recursos. Aí é a estrutura de balanço mesmo, analisar qual que vai ser o meu descompasso que eu vou fazer, que vai me gerar o mínimo custo de capital possível, né? Então vai ser com capital de terceiros, vai ser capital próprio, e estruturado da onde que vai vir esse dinheiro, porque esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar, para eu segurar a operação até a crise passar e eu conseguir ter uma geração de caixa novamente. Porque o lucro agora vai ser zero. Mas o meu caixa não necessariamente tem que ser zero. Eu consigo ainda movimentar. Então, fazer algumas jogadas, melhorar ciclo financeiro, estender pagamento de fornecedor, tudo isso para eu ganhar tempo até eu ter condições novamente de eu gerar lucro. É a história do menino do tênis do leão, né? Ele só precisa correr mais rápido que o leão. Ou que o outro menino, não que o leão. Bom, até bem isso que você estava falando, até ia te perguntar o seguinte, o governo agora, até muito importante, todos os empresários ficarem ligados nas decisões, né, políticas e econômicas que vão ser implementadas aí a partir de abril.
foi liberado aí, né, pelo governo e através das instituições bancárias, a questão de apoio no pagamento da folha para quem não está inadimplente, os bancos também que apoiavam o financiamento bancário também deu uma postergação de 2 meses. Tem algumas ajudas aí. Na sua opinião, mesmo que a empresa, nesse momento, não esteja precisando desses financiamentos, Goiás Fomento, você recomenda a pessoa, o empresário pegar esses recursos? Não, depende muito do caso. Tem empresa que não compensa, tem empresa que compensa. Por quê? É igual eu falei, nesse momento em que a geração de receita por muitas empresas ela vem sendo prejudicada, a gente vai ter que analisar o menor custo de capital. Se essa ação do governo, por exemplo, de postergar, ou os bancos que liberaram, aí, por exemplo, o Simples Nacional, o governo deu uma postergação, ou o banco que já liberou crédito a uma taxa melhor. Na verdade, ninguém está te dando nada. O pessoal está te dando capacidade de ganhar tempo, é gerar caixa no momento curto, para lá na frente, se você tiver lucro, você bancar o déficit do caixa, né? Se você não vê condições de melhorar o seu lucro no futuro, eu não falaria para pegar o capital de terceiros. Por quê? Porque você vai gerar uma alavancagem acima da sua capacidade de pagamento futura, sem ter uma capacidade de alavancar o lucro. Então você alavanca o caixa, mas você não alavanca o lucro. Então é o caso da recuperação judicial. Você postergou o problema nesse caso. Então a primeira análise é, lá na frente, eu vou ter condições de ter lucro suficiente para arcar com os meus compromissos financeiros? Se a resposta for não, a depender do caso, até fecha a empresa. É melhor do que você entrar numa bola de neve, que é o que a gente vê. O cara pega um empréstimo para cobrir um déficit operacional, que é o que vai acontecer agora com a maioria das pessoas. Só que aí ele cobra o déficit operacional e não ajusta a operação. Operacionalmente não mudou nada. Então aí ele vai, consome aquele dinheiro, lá na frente ele precisa de mais dinheiro, porque começa a chegar as prestações. Aí ele pega outro empréstimo. Aí daqui a pouco ele está pegando um empréstimo para cobrir o empréstimo. O banco não é besta, ele vai entender a sua jogada ali, o seu ciclo financeiro, e uma hora ele vai negar seu crédito. Na hora que ele negar seu crédito, você quebrou. Por quê? Porque você focou só no caixa. O caixa, ele é uma solução. Está todo mundo falando de caixa agora, né? Mas o caixa, ele não é uma solução. O caixa é um jeito de você ganhar tempo até achar uma solução. Esse é o conceito que eu acho que está passando despercebido aí nesse momento de crise, sabe? Então, precisa do tempo? Obviamente, muita gente vai precisar do tempo. Então, gere caixa rápido, pegue o empréstimo, mas para gerar uma solução. O X da questão é a lucratividade futura, não necessariamente a geração de caixa agora. Ótima perspectiva que você trouxe em relação a isso, né? E tanto é que eu acredito que as pessoas, no momento, vão buscar esse caixa, compor o caixa, justamente porque a expectativa é que as coisas se abram, né? O comércio se abra em um futuro próximo, que aí vai voltar a ter venda. Então, acredito que essa é a percepção de todo mundo. Fala, olha, nesse momento que está parado, eu vou pegar esse dinheiro, porque a minha expectativa é que em X dias eu vou voltar a minha operação, né? Agora, se isso permanecer, aí é o que a gente está escutando, essa discussão que a gente está vendo assim, será que mantém, a gente faz um lockdown vertical, horizontal, mantém isso? Porque é igual você falou, as empresas estão com os prazos aí cada vez menores de manutenção da operação através do caixa. A gente até aproveitando, pessoal, até se vocês quiserem deixar alguma pergunta aí, né, até vi aqui que tem algumas pessoas interagindo, a Milhomem aqui, F Milhomem, perguntou se é possível a gente voltar ao discurso de inventário de patrimônio. Podem deixar as perguntas aí que a gente vai deixar, a gente vai tendo tempo aí, vai buscar responder todas. Legal. A partir do inventário de patrimônio, se eu for para o lado do inventário em si, né? Vamos jogar para o. É porque patrimônio tem uma confusão às vezes. Tem um patrimônio que você entende como bens, tem um patrimônio do balanço patrimonial. Você fazer um balancete ali e comparar o que você tem de bens, passivos e ativos, né? Então, só voltando um pouquinho. Você tem os ativos do lado esquerdo, que é o quê? O que você tem a receber, o que você tem em caixa, o que você tem de estoque. Inclusive, estoque agora, para quem está em momento de crise, é uma ótima forma de gerar caixa rápido até você voltar a ter lucratividade. Queima estoque. Uma coisa interessante para alinhar o balanço patrimonial aí rapidamente,
pegar o estoque e vender abaixo do preço de custo. Você queima e liquida. Muita gente, às vezes, quando a gente vende estoque, tipo, custou R$ 10 para fazer uma camiseta, por exemplo. A gente vende por 8. O cara, poxa, mas eu vou tomar prejuízo. Cara, mas a gente precisa de um caixa rápido para equalizar o seu balanço, porque senão a gente não vai sobreviver até a gente conseguir equalizar a operação como um todo, né? Então não se preocupe tanto com a rentabilidade num primeiro momento, óbvio. Mas assim, pega o estoque, usa ele para gerar caixa, você pega ali os ativos, traz ele para um mais curto prazo possível, você vai pegar os passivos de curto prazo, tentar jogar eles para o longo prazo. E eu vi até um comentário ali em cima, por exemplo, se você tem um patrimônio líquido, em que você consegue usar o dinheiro da própria operação, do sócio, etc., uma rentabilidade baixa, para alavancar, se você tem essa opção, eu sei que nem todo mundo tem, mas é uma ótima oportunidade também de você ganhar mercado num momento de crise, né? Então, porque, que nem eu falei, para você ter crescimento, gerar valor, você precisa de crescimento e caixa, né? Então, gerar caixa, mas gerar crescimento. Então, usar o capital ali a baixo custo, porque está todo mundo perdendo no mercado. Aí entra um pouco o lado que a gente discutiu lá no começo também, com o André, inovação. Que outra forma eu consigo adaptar meu negócio? Eu tenho um restaurante, faço delivery. Eu tenho uma loja, vamos fazer venda no Instagram. Eu tenho uma prestação de serviço. Por exemplo, eu tenho uma empresa que chama Dorsal, que é focada na área de saúde também. Então, a gente agora está, alguns clientes que são críticos para a gente está trabalhando praticamente de graça para agregar valor, para construir fluxos agora com o coronavírus, ajudar ele. Por quê? Porque eu sei que ele não vai ter capacidade de caixa para me pagar. E eu não posso perder o cliente. Então, agregar valor nesse momento, visando um ativo de longo prazo, né? Gerar ali um recebível de longo prazo. Então, esses quesitos aí do balanço que eu acho que é interessante observar também. Muito bom. Eu até coloquei fixado aí para o pessoal, quem quiser seguir a Lead Gestão, tá o arroba dele aí, tá certo? Não tá, Lucas? Lead Gestão. Tá, sim. E eu coloquei o tema de hoje. Bom, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Que a gente tem aí alguma pauta aí ainda, mas a gente está aberto a que vocês façam perguntas nesse momento, né? A gente vê, por exemplo, Lucas, muitos pequenos empresários, né, principalmente autônomos, pessoas que até tinham muito menos caixa, tinha que vender hoje para conseguir sobreviver amanhã, né? Acredito que, obviamente, essas pessoas já estão impactadas e ainda vão ser impactadas muito mais. O que você, como empresário, como gestor, para esse caso específico, para o pequeno mesmo, às vezes aquela pessoa que tem um MEI, que seja, o que ela deveria focar na parte financeira nesse momento? O cara que ele não tem, vamos jogar assim, não tem capacidade de geração de caixa rápido. Ele não tem estoque, ele não tem portfólio de clientes muito grande. Nesse caso específico, é até um pouco complexo essa resposta, porque a gente fica meio atado com as opções, né? Então, eu acho que até por isso o governo federal tem disponibilizado muita linha de crédito para autônomo. Porque o cara que ele é autônomo, ele não tem opção de geração de caixa rápida. Por exemplo, ele é autônomo, ele tem que pôr comida em casa. Essa é a lógica dele. Ele não pensa nem em estoque, nem em dias de necessidade de capital, quantos meses de capital de giro ele tem. Então, é uma situação mais complexa. Não vejo uma opção tão simples para esse caso, porque a pessoa que tem pouca geração de caixa limitada, não tem estoque, etc., não vai conseguir gerar caixa na internet, tipo assim, favoreça comprar do pequeno mercado que está do lado da sua casa, a prestadora de serviço, a menina que faz unha em casa do que o salão. Porque quanto mais a gente favorecer a economia do pequeno nesse momento, mais sobrevivência a gente dá para ele. Uma linha até bem nobre assim, de se levar, porque a pessoa não tem opção. Ou ela vai contar com a sociedade, que vai ajudar ela no momento agora de gerar caixa, ou ela vai contar com o governo para o subsídio. Não vai ter tantas opções, entendeu? O cenário mais complexo. Sempre arrebenta no ponto mais fraco, né? Nesse momento de crise financeira, a corda mais fraca não é o grande, não é a BRF, a Votorantim. A corda o elo mais fraco da corrente é o pequeno, né? Então, realmente, aí quem acaba sofrendo mais é o autônomo. Então, a sociedade, de uma forma geral, e o governo, nesse caso, são meus pontos de atenção aí. Ótimo. Até
F. Milhomem aqui fez uma pergunta, né? Hoje, se você, na sua carteira de clientes, ou no geral, as empresas têm contratado o inventário de patrimônio. Ela fez uma pesquisa com os amigos que trabalham em multinacional e zero inventário. Se eu não tenho inventário, eu incorro no risco de lá na frente eu não ter capital para rodar o meu negócio quando eu precisar reinvestir nele. Por quê? Porque eu não vou calcular a depreciação. Então eu não vou juntar caixa sobre a depreciação, e aí daqui 5 anos, 10 anos que seja, eu não vou conseguir competir com quem estiver no mercado, porque eu vou estar totalmente depreciado. A gente é muito comum, principalmente quando eu falo médio, pessoal, o pessoal aí fatura, sei lá, de 20 milhões mês até uns 500 milhões mês. Então, o médio, ele não se preocupa tanto. É raro chegar em alguma empresa e o cara ter ali um inventário de patrimônio, sabe? Ah, quanto que vale o maquinário, quanto tempo de uso já tem, quanto que depreciou, se ele for vender hoje, quanto que vale. Então, isso é um negócio interessante, porque ele esquece esse lado, só que isso aí não é um impacto de curto prazo, né? É um impacto de longo prazo. Só que no longo prazo ele vai perder capacidade de inovação. Por quê? Ele vai ter que pegar capital para reinvestir, porque tem uma máxima também, que é o seguinte: se sobrou dinheiro na empresa, o sócio vai querer fazer distribuição. Só que o dinheiro que sai para o sócio não volta, gente. Esquece, o sócio gasta esse dinheiro. Então, se você não calcular a depreciação, o dinheiro vai sair. Na hora que você precisar que ele volte, ele não vai voltar. Aí você vai alavancar a empresa. Se você não tiver prestado atenção no momento econômico, você vai alavancar no momento errado. Você vai gerar um empréstimo. Aí você não vai ter capital para pagar o empréstimo. E aí vai aquela bola de neve que eu já comentei, né? Então, são muitas coisas conectadas aí que um problema pequeno como um inventário patrimonial acarreta lá na frente uma falta de capacidade de inovação da empresa, sabe? Lucas, acredito que é um assunto muito denso para a gente conseguir consolidar aí em menos de 1 hora, né? Eu sei que você gosta também muito de leitura, até para alguém que queira aprofundar um pouco mais nesse assunto, em gestão financeira, o que você tem aí de canais para recomendar? E até queria que você deixasse uma indicação de livro. Tá. Tem uma parte de gestão de indicadores, até o livro que eu tô relendo agora, né? Eu já tinha lido, eu tô relendo ele agora, que é o Desdobramento pelas Diretrizes do Falcone, que é muito bacana para você fazer esse desdobramento, entender os impactos financeiros. Tem uma metodologia que ele usa que é GMD, Gerenciamento Matricial de Despesas. Eu acho bem bacana para você tratar das finanças, desdobramento das finanças dentro da sua organização, principalmente se você for de médio porte, pequeno porte nem tanto. Mas o livro que eu deixaria de dica para alguém que está pensando em crise é o livro de reestruturação de empresa do Salvatore Milanese. É um azulzinho que tem uma boia na capa. A gente está fazendo até um cumbuca na empresa agora com o pessoal com esse livro, que é um livro focado assim, beleza, como é que eu identifico a crise, como que eu trato a crise, quais os indicadores, como que eu faço para sair dela, é um passo a passo, um manualzinho mesmo, assim, bem técnico. Então, reestruturação de empresas do Salvatore Milanese para caso de crise. E assim, até para quem assim que estava te acompanhando, até explica um pouco o que a Lead Gestão faz, né? Vocês são uma empresa de execução. Explica o que a Lead Gestão faz na prática para as empresas. Bacana. A gente viu um gap muito grande, principalmente nessa parte de crise, que era a execução. Por quê? Porque quando você está no momento de crise, você contrata, geralmente vem muita consultoria no mercado, né? Aí você contrata o consultor, ele vai lá na sua empresa e te fala um monte de coisa que você tem que fazer, basicamente, assim, um pouco mais aprofundado, mas basicamente o que a gente fez aqui na live, precisa disso, precisa daquilo, precisa fazer aquilo outro. Depois que ele te deu as dicas, ele volta lá daqui 15 dias, e aí, como é que tá o plano de ação? Fez, não fez? E a gente viu que a maior dificuldade da empresa não era saber o que tinha que fazer, era fazer de fato. Então a gente começou a ir para um lado da execução, não só prestar a consultoria, mas fazer, a gente chama isso de gestão interina, né? A gente assume o negócio para executar, né? A gente coloca uma pessoa executiva lá dentro. Então a gente não vai falar para os negócios assim, você está com uma crise aqui, a gente tem que reestruturar o seu marketing, sua operação, a estrutura de capital, tem que estruturar isso, aquilo. A gente não vai falar isso, a gente vai falar, precisa dessas 5 coisas, a gente já está fazendo isso, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo outro. Então a gente trata da gestão de crise, o nome técnico disso é turnaround, né? Mas a gente trata não como consultoria, como execução, né? Uma gestão interina de fato. É isso que a gente
faz aí na lead gestão. Muito bom, Lucas. Agradeço demais por esse conteúdo que você trouxe, mesmo que a gente poderia explorar muito mais sobre ele, cada ponto, mas é uma coisa que era essa ideia mesmo. A gente trazer algumas perspectivas, porque muita gente, igual você falou, às vezes não tem o conhecimento básico, né, do que é uma DRE, como que trata o fluxo de caixa. A gente, nesse momento de tantas notícias ruins, a gente tem que buscar espalhar notícia boa, né? E eu queria novamente agradecer aí sua participação. A Lead Gestão já fez aí um planejamento estratégico da Skyline, tem feito aí para alguns amigos também, algumas pessoas que até vejo que está acompanhando aí, e foi muito bacana e muito importante para o nosso planejamento. Agradeço muito aí a sua participação, Lucas. Obrigado, André. Eu que agradeço aí o convite. E quem tiver alguma dúvida aí, pode ou procurar o André ou me procurar, a gente está à disposição. Valeu, pessoal. Amanhã a gente vai continuar com a série de lives. Amanhã tem dois incorporadores, a Ana Flávia e o Vinícius Montresol, da Top Construtora. E eu quero estender novamente o convite. 11h30 a gente está mantendo esse horário. Não sei se foi o melhor horário, né? O pessoal já sai e já almoça, mas a gente se comprometeu aí a fazer e vamos executar, né? Igual a Lead, a Vamos gente lá. também é uma empresa de execução. Vamos lá. Inclusive, pessoal, o Vinícius que vai dar amanhã com você, estudei com ele. Rapaz, nota 10. Então, até eu vou assistir amanhã. Estou ansioso aí. Beleza. Abraço, Lucas. Obrigado pela participação, Abraço. pessoal.